sentados como vocês estão. Vamos orar, né, por essas famílias que perderam coisas, né? Às vezes não dá para estar lá para ajudar, não dá para fazer muita coisa, não é todo mundo que consegue ajudar de alguma forma, mas a Igreja do Senhor tem uma arma que é fantástica, é a oração, onde nós apresentamos o nosso clamor a Deus, que supre todas as necessidades. Então aí mesmo sentado, vamos orar para essas famílias, pedir para o Senhor dê graça e livramento. Pai amado, em nome de Jesus, nós, ó Deus, primeiramente te agradecemos, porque, como disse, Senhor, a tua serva, não aconteceu nada em nossas casas de uma maneira geral. Mas, ó Deus, nós nos levantamos para ajudar em oração aqueles que sofreram. Que o Senhor possa estar, Senhor, visitando essas famílias e dando alento às almas, tranquilidade, ó Deus, descanso nas almas, que não haja perturbação, que não haja ira, que não haja contenda, e que haja, Senhor, graça do Senhor sobre cada família, sobre cada casa, Senhor, que haja, Deus, o socorro dos homens, que o Senhor coloque a tua mão, que as autoridades municipais, ó Deus, atendam, socorram, conforme já estão fazendo, em nome de Jesus Cristo, e que toda a cidade seja restabelecida, ó Pai, e que isso, ó Deus, venha a ser como um alerta para todos, ó Pai, acerca da necessidade de buscarmos a presença de Deus, fugirmos do pecado, ó Pai, a fim de que sejamos cada vez mais guardados pelo teu infinito amor, em nome de Jesus Cristo, amém. E é bem isso também, sabe, amados, quando acontecem tragédias, também temos que refletir sobre a nossa vida espiritual. Temos que refletir sobre a nossa vida espiritual. Por que as tragédias acontecem, não é? Por que a natureza impetuosa, né? Nós cantamos aqui, temos que entender bem os refrões aí das músicas, né? Que Deus está na tempestade, nós cantamos agora há pouco, né? E viemos de uma tempestade, né? Aí alguns irmãos podem pensar, então é Deus que agiu nessa tempestade, né? Quando fala que Deus está na tempestade, fala da soberania de Deus sobre todas as coisas, né? Mas não quer dizer que era Deus que estava ali destruindo. A terra foi afetada pelo pecado humano, toda a terra geme e também aguarda a redenção. A terra aguarda a redenção. Então ela também será redimida, restaurada, tudo, as coisas serão refeitas novamente. E nós aguardamos esse dia, é o dia que o nosso Senhor voltará. E o pecado não mais terá lugar na vida dos homens. Amém? Aí podemos viver no paraíso, quando o pecado for banido, quando o mal for extinto. Esperamos esse dia em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra comigo, por favor, lá no livro de Hebreus, o último capítulo de Hebreus, capítulo 13. Só então que não vale falar. Quanto tempo vocês acham que nós estamos estudando essa carta? Quem quer arriscar? Eu perdi 6. Quem mais arrisca? Eu me surpreendi, até eu me surpreendi. Eu queria saber exatamente, eu fui lá nas primeiras gravações, né, que o Ricardo grava e posta lá. Nós começamos a primeira mensagem de Hebreus no dia 22/7/2025. Vocês acreditam nisso, gente? Como o tempo passa? Tem um ano que nós estamos estudando Hebreus. É lógico que eu não ministro todos os domingos, né? Tem algumas faltas ali, não é uma sequência de domingo a domingo, mas mesmo assim, foram um ano de estudo do livro de Hebreus. E hoje nós vamos terminar, com a graça de Deus, que eu acho que os irmãos estão cansados de só vir em hebreu. Mas eu aprendi demais. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Hebreus capítulo 13, e hoje nós vamos finalizar do verso 18 ao verso 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas,
os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, e se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. E a graça seja com todos vocês. Amém. Nessa caminhada no livro de Hebreus, desde o início eu venho reforçando que nós não sabemos quem escreveu este livro. Este é um dos livros da Bíblia que o autor é anônimo, ele não quis se revelar, não é? A maioria das cartas, né, principalmente as cartas de Paulo, ele já começa logo se identificando, né? Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, escrevo a igreja tal. E assim a maioria dos livros há uma identificação. No livro de Hebreus não há nenhuma identificação. E no caminhar deste livro, a gente, né, e os teólogos procuraram, dentro do conteúdo do livro, encontrar alguma pista de quem poderia ter escrito o livro aos Hebreus, não é? Mas de fato nós vamos saber só no céu, tá? Não fique esperando aí que eu vou falar quem que escreveu não, eu também não sei. Mas nós podemos pelo menos, né, já que estamos finalizando o livro, tirar algumas conclusões acerca, ou pelo menos se aproximar um pouco mais de quem possa ser o escritor deste livro. Muitos teólogos, os pais da igreja, acreditavam ser Paulo o escritor de Hebreus, e que por algum motivo não quis se identificar. Mas a forma literária que é escrito o livro de Hebreus, ela é bem diferente da forma literária que foram escritas as cartas de Paulo. E há um detalhe que eu acho que vale a pena a gente ver, ali em Hebreus, no capítulo de número 2, só para a gente encontrar uma linha aqui da onde de quem possa ter escrito. Olha só que interessante, no capítulo 2, quando ele vai falar ali do verso 1 ao 3, eu vou ler o 2, ele diz assim, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza em toda transgressão e desobediência, recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Aí ele diz, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Nessa parte aqui fica claro que o escritor de Hebreus não era um daqueles que ouviram diretamente de Jesus. Ele ouviu de outros que ouviram e confirmaram a mensagem. Então é bem provável que o escritor de Hebreus já seja na geração não apostólica, né, não entre os apóstolos, e é bem provável que não seja Paulo, porque Paulo se considerava alguém que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. No caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus já ressurreto, né, já glorificado, ele mesmo testifica que foi Jesus quem o chamou ao seu apostolado. Então, nessa descrição, percebemos que era alguém que recebeu já de uma outra geração, da segunda geração, que recebeu de Jesus. Então, é bem provável que não seja Paulo. Mas, em contrapartida, no final deste livro, ele fala mais algumas coisinhas que são dicas para a gente. Ele fala de personagem que era muito próximo de Paulo, que é quem? Timóteo, que nós acabamos de ler. Timóteo era considerado um discípulo de Paulo, né? Tinha um filho na fé de Paulo. Então tudo indica que, ainda que não seja o apóstolo Paulo, era alguém que era próximo, muito próximo do apóstolo Paulo, porque convivia com as pessoas que também Paulo convivia. No caso de Timóteo, ele estava esperando Timóteo sair da prisão para ir ver os irmãos hebreus juntamente com Timóteo. Portanto, fica aí a dica, né? Ou a
o ponto de interrogação, pode ter sido entre os mais cotados aí, Silas, Barnabé ou Apolo. Está entre esses três aí, a maioria dos teólogos acreditam dessa forma. Eu particularmente apostaria no Apolo, né? Mas lá no céu nós vamos saber. Amém? Então vamos para o último estudo deste livro. E nesses últimos versículos nós encontramos o escritor de Hebreus fazendo 5 pedidos. Ele vai fazer 5 pedidos para finalizar a sua carta. Pedidos esses que eu acho muito importante. E ele começa no versículo de número 18, pedindo: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Então, primeiramente, o escritor de Hebreus está pedindo para que a igreja ore por ele. Ele coloca no plural, a princípio por nós, mas depois já logo no próximo versículo ele já traz para si, né? Para que eu lhe seja restituído. Portanto, este escritor aos Hebreus era alguém que fielmente acreditava na oração da igreja. É muito importante, amados, nós entendermos a força, o poder que há, entre aspas, quando o povo de Deus ora em favor de alguma coisa. Jesus Cristo reforçou isso muitas vezes, dizendo: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei ali. Ele fala: quando 2 ou mais concordarem acerca de alguma coisa, será feito no céu. Isso é o poder da oração em concordância. Isso é uma das missões mais importantes da igreja, do ministério mais importante da igreja: orarmos, clamarmos a Deus em favor das pessoas. Portanto, o escritor de Hebreus entende perfeitamente e diz: olha, eu preciso, eu quero e eu peço que vocês orem por mim. Orem por mim. Ele acrescenta algo interessante quando ele diz: olha, eu fiz de boa consciência tudo o que eu fiz. O escritor de Hebreus, depois a gente vai ver mais um pouquinho nesse final, que parece que ele estava um pouco preocupado, porque ele exortou demais a igreja. Se você lembrar aí, né, de tudo que nós estudamos nesse tempo, do capítulo 1 até o capítulo 10, praticamente é capítulos de exortação à igreja dos Hebreus. E eu acho que ele chegou nesse final e a consciência dele talvez pesou um pouco. Ele falou assim: olha, tudo que eu fiz com o coração, eu fiz com uma boa consciência, né? Depois ele vai até pedir que eles aceitem, que eles acatem as exortações. Sabe, amados, nós não conseguimos realizar tudo que nós desejamos. Isso também no reino espiritual, ministerial, né? Nós desejamos e almejamos muitas coisas e nem sempre conseguimos alcançar tudo. Mas uma coisa que é importante é sempre fazermos com boa consciência. Sempre fazemos com um coração reto, com uma consciência limpa, a obra do Senhor, quer seja no seu dia a dia, quer seja dentro do corpo de Cristo. Faça sempre com uma consciência limpa. Estou fazendo o melhor para o meu Senhor. Estou fazendo o meu melhor. Gostaria de ter um triplo, 4 vezes mais, 5 vezes mais membros, pessoas salvas dentro dessa comunidade, mas ainda não temos. Mas estamos fazendo o nosso melhor. Uma consciência tranquila. Não há barganha, não há pressão descomunal ou desproporcional. Pelo contrário, há um evangelho sendo anunciado, há uma vida que leva este evangelho lá fora. Fazemos com boa consciência. O escritor de Hebreus diz: olha, orem para que eu vos seja restituído. Ou seja, é claro que o escritor de Hebreus também era um líder da igreja. Ele era um pastor, ele era alguém que cuidava daquela igreja. E por algum motivo que nós não sabemos, ele estava distante da comunidade. Ele conclui falando dos italianos que mandam saudações. Não sabemos se ele estava por lá
ou se havia alguns italianos que estavam com ele, né? Mas o fato é que ele pertencia àquela comunidade e pede para que eles orem, para que ele seja trazido de volta, restituído à sua comunidade. Segundo pedido que ele faz, agora então ele ora, não é? No versículo de número 20, ele diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele, e opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele devia ser um grande teólogo, esse escritor de Hebreus, porque até para orar ele traz uma argumentação teológica profunda, né? Olha a oração do homem, que o Deus da paz, né? Aí ele fala do sangue eterno, do sangue da aliança, e ele até para orar ele esboça uma teologia profunda. Mas aqui ele faz um pedido importante. O pedido é que eles possam ser aperfeiçoados. E aqui fica sempre uma coisa que todos nós questionamos, né? Porque durante a carta, muitas vezes ele falava e exortava para que eles tivessem uma atitude diferente. Mude a maneira de pensar, haja assim, abandone as cerimônias, se agarre em Cristo. E agora no final da carta ele fala que Deus aperfeiçoe em vocês. Aperfeiçoar nada mais é do que fazer com que alcancemos o nosso máximo. Mas como funciona isso? Somos nós que melhoramos e buscamos a melhora? Ou é Deus quem sempre nos aperfeiçoa? Já pararam para pensar nisso? É importante nós pensarmos de forma substancial, né, firmados na palavra, para termos uma conclusão e uma maneira de agir de forma coerente. Outra coisa que ele fala, e ele clama, e ele pede, é para que Deus opere em nós o que lhe é agradável. Deus aperfeiçoe a sua igreja, Deus opere em nós o que lhe é agradável. Então, meus queridos, na verdade, há uma junção que deve ser vivida, que é o desejo de querer uma mudança e uma obra sobrenatural de Deus em nós, fazendo com que essa mudança seja completa. Mas tem que haver as duas coisas. Deus não vai agir na vida daquele que não quer ser transformado, que não quer ser mudado. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. A capacidade que o ser humano tem, que foi dada por Deus, a liberdade que foi dada por Deus, ao ponto de um homem escolher se quer servir esse Deus ou se não quer servir esse Deus. É interessante. Algumas pessoas questionam e perguntam: por que no jardim do Éden tinha que ter aquela bendita árvore do conhecimento do bem e do mal? Né? Já ouviram alguém perguntar sobre isso? Por que tinha que ter aquilo? Né? Se não tivesse aquilo, o homem não tinha caído, não tinha escolhido. E eu já falei isso aqui, é um pensamento interessante. Quando você chama alguém para ir na sua casa, e não apresenta para ele a porta de saída, chama-se sequestro. Você traz alguém para sua casa, mas não tem saída, as portas estão trancadas. Então isso já não é mais um convite para um banquete, é um sequestro, é caso de polícia. Quando Deus nos fez, Ele também deixou uma porta de saída, que é exatamente aquele contexto do jardim do Éden, que era a escolha proibida. Era a porta de saída que Deus deixou. Olha, você quer ficar comigo, vai ter graça, provisão, comunhão, mas pode ser que você queira sair. E foi isso que o homem fez. Quis
sair do guarda-chuva divino, quis sair da proteção divina, escolhendo aquilo que estava proibido. Portanto, amados, essa liberdade que Deus deu ao ser humano trouxe consigo também os seus danos. Por quê? Porque todo ser que é livre, ele pode escolher bem e certo, ele pode escolher mal. Não é verdade? É assim que funciona. Mas é impossível, meu querido, preste atenção nisso. É impossível você manter alguém em cativeiro e dizer que essa pessoa te ama livremente. É impossível. Portanto, para que haja amor genuíno, tem que haver liberdade, tem que haver a possibilidade do não, a possibilidade de não querer. E é isso que Deus fez com a sua criação. Portanto, até neste processo de aperfeiçoamento, você precisa querer. Nós precisamos desejar melhorar. Nós precisamos e devemos buscar a todo instante, como foi cantado, sermos parecidos com Ele. O nosso exemplo maior, o nosso mestre, o nosso Salvador. Mas saiba você que é um processo divino trazendo aperfeiçoamento em nossas vidas. Amém? Saiba você que Deus está operando em mim e você para que o melhor aconteça, para que as coisas sejam conforme lhe agrada. Deus está operando na vida daqueles que querem ser transformados. Amém. Daqueles que querem ser transformados. Eu quero, amado. Eu sempre oro ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Tem misericórdia de mim. Eu sempre digo para Deus: o meu maior pecado é amar pouco. O meu maior pecado é amar pouco. Por quê? Porque esse é o maior mandamento. Se o amor é o maior mandamento, é a minha maior falta. Portanto, a cada dia Deus vem trabalhando e transformando de dentro para fora. De dentro para fora. Este é o milagre maravilhoso da graça de Deus. Transformação de dentro para fora. Porque eu posso conter o meu olhar, eu posso conter os meus braços, eu posso conter as minhas pernas, mas a vontade tem que ser quebrada de dentro para fora. Vocês estão me entendendo? A vontade é um processo divino de um novo nascimento que ocorre nos corações daqueles que querem ser transformados. Portanto, o escritor de Hebreus diz: Senhor, aperfeiçoa-nos. Senhor, trabalhe para que a tua vontade seja plena. Esse foi um dos pedidos deste líder, que nós não conhecemos quem é. Terceiro pedido que ele faz, ele diz que vocês suportem as palavras ditas de exortação. Versículo de número 22. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Na verdade, o que eu vos escrevi é pouco, não é no sentido assim, bem feito, ainda é pouco. Não é nesse sentido. É no sentido de que ele foi breve, é o que ele pensava, né? Eu fui resumido ao escrever essa carta, levou um ano para estudar. É a maior carta do Novo Testamento. Ele diz: olha, eu escrevi de forma resumida, ainda foi pouco, mas eu peço que vocês acolham, recebam a exortação que eu entreguei para vocês. Sabe, amados, se você relembrar toda a exortação deste escritor, ela não era um achismo. Isso é importante para a gente. Ela não era uma exortação da sua cabeça. Eu acho que vocês, igreja dos Hebreus, devem caminhar de tal maneira, porque eu gosto que seja assim. Não. Ele exortava
firmado em uma teologia sólida, em argumentos bíblicos, com profundidade, porque, amados, opiniões, cada um vai ter a sua, não é verdade? Você gosta do vermelho, outro gosta do azul, e aí vai, cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, mas toda exortação tem que ser feita em amor e firmada em uma teologia sólida, em uma teologia sólida. Por que é que eu não posso agir dessa maneira? Porque as Escrituras nos ensinam assim, foi o que Jesus firmou também na sua palavra, e a argumentação, a exortação se torna suave, muito embora ela pode bater bastante, mas ela está firmada em uma teologia sólida. Foi isso que esse escritor fez, e aqui ele pede que eles suportem essa correção, suportem a correção. Amados, quando Deus nos corrige pela sua palavra e pelos ministros ou pessoas levantadas, se há um suporte teológico, nós temos que receber com o coração leve. Se você se revolta contra uma exortação que é bíblica, você se revolta contra Deus, não é contra o pastor, não é contra aquele que está tentando te ajudar. Você se revolta contra aquele que revelou tal coisa. Portanto, a exortação bíblica, ela tem que ser acatada com respeito, ela tem que ser recebida no coração, para que essa exortação traga fruto, e não amargura de alma, e não amargura de alma. Amém? Quem é que gosta de exortação aí? Ninguém, né? Ninguém. Toda vez que alguém tenta nos corrigir, né, nos lapidar, nós nos armamos. E tem sempre alguém para receber a culpa pelos nossos atos. Mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. A causa não é importante, o importante é como você reagiu àquilo. E é isso que precisa ser transformado em nós. Amém. Porque nós vamos ter vários tipos de ataques, amados. Todos têm. Todos são traídos, todos experimentam o dessabor do desamor. Agora, como reagimos a tudo isso é que é o importante. É o que é o importante. Posso ouvir um amém? Essa é a oração que o escritor de Hebreus faz pela igreja. Suportem a minha exortação. Quarto pedido que ele faz, isso está lá no versículo, já nos finalmente, versículo 24, ele fala: saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. O da Itália lhes enviam também saudações. Saúdem, saudar alguém é demonstrar simpatia. E a primeira pessoa que ele demonstra simpatia é para uma liderança que havia nas igrejas dos hebreus. Há outros líderes ali que precisam ser respeitados. Um líder que não respeita as lideranças que trabalham com ele é um ministério findado ao fracasso. Todos nós devemos entender essa posição de autoridade das pessoas e sabemos respeitar as autoridades. E no caso aqui ele está se referindo a autoridades espirituais. Havia outros líderes ali, ele não era o único líder. Ele fala: olha, saudem eles, respeitem eles. E se nós percebemos no decorrer da carta, estava havendo ali algum problema com relação a isso. Tanto é que ele adverte no capítulo 13: olha, vocês precisam respeitar a liderança, vocês precisam fazer com que o trabalho da liderança seja um trabalho de alegria, e não de dor, e não de agonia. Porque provavelmente a liderança da igreja dos hebreus estavam também trabalhando nessa correção, porque o povo estava se desviando. E quando trabalhamos na correção, geralmente há conflitos. Portanto, ele saúda os líderes, reconhece a importância deles. E também ele fala dos santos, né? A gente quase não usa esse termo santos, né? Porque ficou muito ruim a associação que a igreja católica fez dos santos, né? Quando fala em santo, a gente pensa logo
nos santos canonizados, né? Mas na verdade, santos somos nós, a igreja do Senhor, não é? Então muitas cartas, e o escritor de Hebreus também usa essa terminologia, né? Saúdem aí os santos que aí estão. Os santos somos nós, separados para a obra do Senhor, separados para o senhorio de Cristo, amém? Ser santo é ser separado para o uso do Senhor, para o uso da obra. Somos santos, sem aquela auréola que vai em cima, mas somos santos do Senhor. E sem asa também, sem asa. E depois ele conclui o seu quinto pedido, que é aquela formalidade da bênção final, onde ele fala que a graça, versículo de número 25, que a graça seja com todos vocês. Essa saudação final, por a gente usá-la sempre, não é? Ela acaba ficando assim num automático muitas vezes, né? E sem que a gente dá a devida importância àquilo que falamos, não é? Mas olha só, esse é um pedido que ele faz a Deus pela igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a graça, o que é graça? Favor imerecido. Se tem alguma coisa que todos nós precisamos, todos os dias da nossa vida, é a graça de Deus. O que é mais importante? A graça de Deus. Porque se nós perdermos o favor de Deus, nós perdemos tudo. Porque a nossa salvação é pela graça, a nossa força é pela graça, o nosso livramento é pela graça. Tudo está pela graça de Deus, por esse imenso amor que Ele derrama sobre nós, sem que nós merecêssemos. Portanto, quando você, no final de um sermão, de um culto, ou em qualquer ocasião em que o ministro ministrar a graça, né, saia desse automático e entenda, é o favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Você deve receber de coração aberto. Não saia dos cultos antes da bênção final. Isso é muito importante, são coisas simples, mas é uma bênção apostólica no final. Que a graça do nosso Senhor esteja com você, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua casa. Que é coisa mais importante do que isso, meu irmão? Não há coisa mais importante do que isso. É pura graça de Deus, favor em nossa direção. Amém? Assim o escritor de Hebreus finaliza essa carta aos Hebreus. Eu quero tirar as últimas aplicações aqui para as nossas vidas em cima desses últimos versículos. Primeira aplicação, a liderança. Todo aquele que é líder na igreja está em uma posição de liderança, de servir na casa do Senhor. Há algumas recomendações importantes. Primeira delas, ore pelo rebanho que o Senhor lhe confiou. Líderes, é muito importante que nós estejamos sempre intercedendo pelas pessoas que o Senhor confiou a nós. Quer seja um rebanho grande, quer seja um rebanho pequeno, cada um vai prestar conta daquilo que lhe foi confiado. Nós não prestamos conta daquilo que não lhe foi confiado. Lembra da parábola dos talentos? Que Deus deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. E depois houve um tempo de prestação de contas. Aquele que foi rejeitado por Deus, todo mundo lembra dessa parábola, né? Que ele fez do seu talento um medo total, escondeu debaixo da terra e devolveu para o Senhor aquele talento. Ele foi condenado, né? Ele foi arrependido, mas não porque ele tinha que ter 20 ou 30, mas porque ele não usou e não cuidou daquele que Deus havia dado a ele. Portanto, liderança, sempre lembre das pessoas que o Senhor tem confiado em suas mãos. Ore por eles. Dê um bom testemunho para que a sua vida não seja pedra de tropeço para um irmão. Jesus disse que os escândalos haveriam de acontecer, e nós temos visto muitos escândalos no povo de Deus, infelizmente.
Eu não sei se tem mais escândalos hoje ou se tem mais acesso às notícias, mas o fato é que mancha o corpo de Cristo, fere o corpo de Cristo, ao ponto de algumas pessoas se afastarem da igreja do corpo de Cristo, devido aos maus testemunhos de liderança. Se você se coloca numa posição de líder, se você tem um chamado de Deus para liderar, quer seja um pequeno grupo de discipulado, quer seja ministério de louvor, aonde o Senhor te plantou, faça isso com muita destreza. Amém. Faça isso com muita seriedade, faça isso com muito coração. Não esqueça de interceder por aqueles que o Senhor tem colocado na sua vida. Segunda lição para a liderança: aprenda a exortar em amor. Esse é um papel importante. O escritor de Hebreus exortou a igreja durante 10, 12 capítulos aqui, porque eles precisavam ser corrigidos. Nós precisamos corrigir as pessoas em amor, mas não podemos concordar com as coisas que o Senhor não quer, que não concorda. Você que está em posição de liderança, não é sair batendo em todo mundo, mas em amor e firmados em uma doutrina saudável. Você deve corrigir os irmãos, exortá-los, porque a nossa proposta é tirá-los do erro. Se você vê um irmão que está trilhando um caminho errado, a nossa proposta é que ele retorne, é que ele fuja dessa rota. Mas se você passa a mão na cabeça dessa pessoa e fala: "Oh, meu irmãozinho, está tudo certo", ele vai continuar andando até que caia no precipício. E aí não adianta mais depois que o irmão se arrebentou. O momento de correção é enquanto ainda há tempo. Portanto, nós temos que saber exortar em amor, corrigir em amor. Esse é um papel muito importante de todo líder: exortar em amor. Amém? Exortar em amor. Graças a Deus por essa igreja que é bem equilibrada na sua doutrina, é bem equilibrada em todas as áreas teológicas, e a gente não procura somente agradar os membros, agradar as pessoas e deixá-las no caminho errado, mas vira e mexe, pela graça de Deus, a gente tem trazido instrução, correção e amor, para que Deus complete a obra em cada um de nós. Amém? Terceira aplicação para a liderança: estude, desenvolva uma doutrina saudável. Líderes têm que estudar e desenvolver uma teologia saudável. Este escritor dos Hebreus, que era um líder daquela igreja, ele esbanjou um conhecimento profundo teológico. Nós estudamos ao longo desse tempo coisas que são maravilhosas e são verdadeiras. Como eu disse e repito, se você exorta pelo que você acha, dificilmente você terá um respaldo. Mas quando nós exortamos dentro da palavra, em amor e com um conhecimento teológico, isso pode trazer mudança na vida das pessoas. Liderança precisa buscar conhecimento. A todo tempo nós precisamos buscar conhecimento. Ouçam pessoas que estão à frente de você. Siga pessoas, amados. Eu não entendo muito dessa tecnologia, eu sou fraco mesmo. Mas eu sei que tem como seguir ali no Instagram, não tem? Você segue uma pessoa e você vai ver as postagens delas. Não é assim? É isso, não é? Então, você vai seguir artista da Rede Globo. Ai, Senhor, misericórdia. O que você quer ver da vida do João, que largou da Maria e que agora está com outro João? Siga teólogos, siga gente capacitada, siga pessoas que vão trazer graça, instrução para você, que quando você põe lá vai ter alguma coisa útil para a sua vida. A internet, a tecnologia pode ser uma grande arma para a gente, um grande poder para a gente, um poder instrutivo, se a gente souber usá-lo. Amém? Se a gente souber
Usá-lo. Recomendo para vocês, colocam lá, teólogo, o sobrenome dele é Saião. Saião. Siga esse homem, gente. Veja tudo que você puder dele. Que sabedoria, que graça. Ele está bem. Veja nos finalmente, aí não sabemos quanto tempo não ter o Saião, se Deus assim o permitir, né? Teve alguns AVCs agora no final da vida, parece que foi 5 AVCs de uma vez, e Deus o guardou. Mas enfim, tem muito material bom e tantos outros. Liderança precisa estudar. 4 conselhos, 4 aplicações agora para toda a igreja, aos irmãos, aos santos. Orem pelos seus líderes. Igreja do Senhor, orem por nós. Nós precisamos da oração de vocês. A gente acredita verdadeiramente na oração de vocês. Nós nos fortalecemos e nos revigoramos quando somos alvos das vossas orações. Lembre-se sempre da vossa liderança. Ore pelos bispos, ore pelos pastores, pelos líderes de louvor. O inimigo ataca em todas as áreas, mas o inimigo é sagaz, é engenheiro do mal, e ele sabe a proporção que é derrubar uma liderança. Uma coisa é ele levar um irmão desconhecido a um pecado, a uma queda, a um afastamento, que já é uma destruição no corpo de Cristo. Mas outra coisa é quando ele leva um líder, aquele que era referência, aquele que estava à frente de coisas maiores e grandes, a repercussão e o estrago é maior. Não estou tirando a responsabilidade da liderança. A liderança deve vigiar constantemente, deve estar sempre atenta. Mas nós precisamos da oração dos santos. Orem por nós, orem pela nossa casa, em nome de Jesus. Segunda coisa, recebam as correções com paciência e amor, meus queridos. Tem vezes que nós vamos precisar repreendê-los. Tem vezes que nós vamos precisar mostrar para vocês que a rota está errada. E é necessário que vocês se abram e não criem resistência à correção divina. A correção que vem através da liderança, que vem através da palavra. Porque uma correção, quando é aceita, ela traz benefício, traz fruto, traz transformação, traz graça. Mas quando o coração está empedrado, endurecido, resistente, você joga fora palavras que poderiam te tirar do lamaçal. Igreja do Senhor, abre o coração para as repreensões feitas pela liderança em amor. Terceira aplicação para toda a igreja: cresçam no conhecimento e na doutrina da palavra. Nós precisamos sempre, como eu disse e repito, buscarmos conhecer a palavra cada vez mais. Você tem que separar um tempo de meditação na palavra. Você tem que estar inserido em um grupo, um PGD, um pequeno grupo de discipulado. Como isso fortalece a igreja? Como isso é importante para a comunhão e crescimento espiritual? Se envolva, meu querido, em grupos. Forme, você que é líder e ainda não tem um grupo, forme um pequeno grupo. Eu estou te dando toda a liberdade de você sair do armário. Há um potencial na sua vida. Você já passou por um processo de discipulado, já cresceu. Mas não tem muito significado estar em outro grupo de discipulado. Então agora você já está capacitado? Então você abra um grupo de discipulado. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos juntos nos fortalecer no Senhor. Porque aí nós podemos encarar esse quarto ponto que eu vou falar agora, e a última aplicação. Suportem as aflições sem retroceder. Todo o livro de Hebreus, o tema principal, a advertência desse escritor para com aquela igreja que estava se desviando da verdadeira doutrina, que estavam retrocedendo e voltando ao judaísmo. A grande advertência é: resistam às tribulações sem retroceder. Sem retroceder.
Amados, teremos cada vez mais momentos difíceis sobre a terra. Não quero ser pessimista, não quero ser agoreiro, mas a terra está se envelhecendo cada vez mais. As escrituras já dizem que ela será enrolada como um pergaminho. As escrituras dizem que o que nós vemos vai ser desfeito. E o processo já está em andamento. Ele já está em andamento. Se você prestar atenção nos noticiários, enquanto aqui no Brasil, lá no sul, novamente, enchentes terríveis. Lá na Europa, fogo consumidor. O clima quente tem causado incêndios terríveis. Pessoas perdendo vida, perdendo casas. Terremotos recentes e cada vez com mais intensidade e com um aumento de espaço entre um e o outro. Isso tudo está dizendo para mim e para você: solte, meu querido, solte das coisas, porque tudo isso vai passar. E sabe que a maioria das pessoas que desviam, cada um tem um porquê, um pessoal nesse processo. Mas muitos, talvez a maioria, se desviam em tempos de aflições, por não verem o sobrenatural de Deus, por não verem às vezes Deus impedir que venha o vento, Deus impedir que venha a tormenta. Ele termina essa carta aos Hebreus e ele faz essas orações que nós aprendemos hoje aqui, essas 5 petições. Em nenhuma delas ele ora pedindo: ó Deus, tire as tribulações deste povo. Não tem essa oração, porque é bem provável que ele entendia que as tribulações fazem parte da vida. Tribulações climáticas, tribulações nos relacionamentos, tribulações às vezes no corpo, tribulações às vezes na alma. Deus não está ausente, Deus não está indiferente, mas há um processo necessário para a minha vida e para a sua, para sermos moldados por Deus, para sermos lapidados por Deus. É como a prata que é colocada no fogo para ser purificada. E ela é colocada no fogo, e o ourives fica ali vendo aquela prata. É um texto bíblico que fala sobre isso. Para a purificação dessa prata, para a purificação dessa prata. E dizem os ourives que eles sabem que a prata está pura quando olha para aquele metal. O metal consegue refletir a imagem do ourives. Portanto, nós vamos passar por tribulações, amados. Fazem parte da vida, mas Deus está fazendo um trabalho de purificação na sua igreja. Deus continua agindo em nós. Encare a vida com esse olhar, faz parte da vida, mas eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Eu gosto daquelas respostas que às vezes encontramos na internet ou na vida de homens mais experientes. Aonde está Deus em meio a essas tribulações? Aonde está Deus quando a enchente passou? Aonde está Deus quando o fogo queimou? Deus está no mesmo lugar quando o seu próprio Filho morria em uma cruz pelos nossos pecados. Deus sabe o que é agonia. Deus viveu a maior agonia. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo se fez homem. Deixou a sua majestade, deixou a sua glória, deixou a sua posição e se fez homem para nos salvar, para nos redimir. Ele pagou centavo por centavo da nossa dívida. Portanto, Deus sabe o que é sofrer. Deus sabe o que é agonia. Deus não está ausente. Deus continua sendo Deus. E a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, hoje e para todo sempre. Amém, igreja? Se preparem para o que der e vier, firmados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vem cá, Priscila.
Vamos orar. Como eu já disse, não tem como não repetir. A carta aos Hebreus é uma carta para uma igreja cristã composta por judeus que estavam sendo tentados a retroceder, a voltar atrás, por causa das lutas, por causa dos intempéries, das perseguições. Quando elas vêm, amados, verdadeiramente aí então somos provados. É fácil falarmos quando não está doendo em nós, não é? Mas a minha oração, e eu peço que você se junte a mim em oração agora, é que o Senhor nos capacite, é que o Senhor nos fortaleça em tempos difíceis, com dor ou sem dor, que nós possamos ter um testemunho vivo de um Deus maravilhoso que nos alcançou. Ele é o nosso resgatador. A Ele seja todo o nosso louvor, toda a nossa vida. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor, por ter sido, ó Deus, ensinados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra durante este período neste livro. Ali aprendemos, Senhor, tantas coisas, que rituais não têm importância, que a importância está na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que foi vivido pelos antigos. Jesus é o cumprimento, a razão maior da nossa existência, pois todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Somos de Cristo, e sem Ele nada faz sentido. Sustenta, Senhor, a Tua igreja. Sustenta-nos, Senhor, nessas últimas horas, para que dos nossos lábios saia, Senhor, a verdadeira adoração e sacrifício. Lábios que confessem o Seu nome. Aleluia. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um
Todos nós, em algum momento, somos hipócritas, às vezes não tão verdadeiros, juízes, estendendo o dedo, acusamos, mas temos uma trava imensa em nossas mãos. Todos nós precisamos dessa graça, dessa misericórdia que vem do alto. Se você precisa pedir perdão, peça agora. Saia daqui com a alma lavada. Se você precisa pedir perdão para alguém que está aqui, peça agora. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Temos alguns minutos ainda. Na hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber atrás, estava em meu olho, em pele de ovelha, agindo como um lobo, sem correr, juntando os meus tesouros. Quebra meu orgulho e faz-me olhar, tira a dureza do meu coração, de joelhos eu imploro o Abraça o seu irmão que está do seu lado, com todo respeito, com todo carinho. Ore por ele um pouquinho. Há um mover do Espírito Santo neste lugar. Deixa ele te usar. Abençoe a vida dessa pessoa. Oh, papai. Aleluia. quebra o meu orgulho e faz-me olhar, tira a dureza do meu coração, de joelhos eu imploro o teu perdão, pois a tua graça me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho partilhado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo renovo, pela graça que nos envolve. Tudo é tua graça, Senhor. Tudo é tua graça sobre nós. A ti, somente a ti, seja a nossa adoração, nosso louvor, a honra, a glória, hoje e para sempre. Tira o dedo e me faz dizer coisas suas no meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia. Erga tua mão para o céu. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja sobre sua vida, esteja sobre a sua casa.